Agora que a gente já entendeu como que ocorre o processo inflamatório, vamos entender como que os anti-inflamatórios vão agir nesse processo. Os anti-inflamatórios podem ser divididos em dois grupos, os esteroidais e os não esteroidais. Ambos são eficazes no controle da inflamação, porém eles diferem no mecanismo de ação. Os anti-inflamatórios esteroidais, eles vão inibir a fosfolipase A2, que é o início da cascata do processo inflamatório, antes da formação do ácido araquidônico. Já os anti-inflamatórios esteroidais, eles vão agir como? Inibindo a produção das ciclooxigenases, da COX-1 e da COX-2. Como eu já havia dito, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão inibir a ciclooxigenase. Porém, eles não conseguem inibir seletivamente só a COX-2, que é a responsável pela inflamação. Eles acabam inibindo também a COX-1, e a COX-1 ela é constitutiva, ela é responsável pela homeostasia do corpo, ela é responsável pela reconstrução de tecidos, ela ajuda na inibição da produção de ácido, muito ácido pelo estômago, ajuda na proteção da mucosa gástrica, ajuda na diminuição da erosão, na diminuição da ulceração, da perfuração e da hemorragia do estômago, por exemplo. O uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais, associado ao uso de anticoagulantes, de cigarro, bebida alcoólica e também na idade avançada, aumenta o risco de sangramento gastrointestinal nesses pacientes. Então, embora os anti-inflamatórios sejam utilizados ou sejam utilizados sem prescrição médica, eles têm um grande risco com o mau uso. Portanto, o que se espera com o uso de um anti-inflamatório não esteroidal? É o controle da inflamação. De preferência que esse controle da inflamação ocorra sem efeito colateral. Se isso a gente consegue alcançar pela inibição seletiva só da COX-2, porque a COX-2 é a responsável pela inflamação. A COX-1 é a responsável pela proteção do organismo, ela é constitutiva. Porém, se eu inibo só a COX-2 por um período prolongado, eu tenho um risco de trombose. Por quê? A COX-2 está diretamente relacionada à produção de prostacyclina. E a prostacyclina tem um efeito antiplaquetário, ou seja, é antitrombose. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles possuem diferentes afinidades pela COX-1 e COX-2. Existem alguns que são mais seletivos para COX-1, existem outros que são mais seletivos para COX-2. Os que são mais seletivos para COX-2 têm menos efeitos colaterais gastrointestinais, no rim, no fígado, no útero, né? Porém, o uso prolongado tem um risco maior de trombose. Então, todo anti-inflamatório não deve ser prescrito por mais de 4 dias. Já os anti-inflamatórios que têm a afinidade pela COX-1, ou seja, eles inibem a COX-1 mais do que a COX-2, eles vão controlar o processo inflamatório, mas vão ter muitos efeitos colaterais. Um exemplo é a dor de estômago ou irritação da mucosa gástrica, porque se eu inibo a COX-1, eu inibo a produção de prostaglandina, que é responsável pelo muco protetor da mucosa gástrica, entre outros efeitos colaterais. Portanto, quanto maior a seletividade sobre a COX-2, menores são os efeitos adversos sobre a mucosa gastrointestinal e sobre a hemostasia. Hemostasia aqui não é homeostasia. Hemostasia quer dizer fazer parar de sangrar. A maior seletividade dos anti-inflamatórios sobre a COX-2 evita vários efeitos adversos. E seu uso prolongado aumenta o risco de cardiovascular para pacientes cardiopatas. Os anti-inflamatórios
não seletivos para COX-2, ou seja, os que são mais seletivos para COX-1, têm uma probabilidade maior de causar úlcera gástrica, sangramento digestivo, gastroduodenite. Por quê? Porque ele tem um efeito antiplaquetário. As plaquetas são responsáveis pela formação de trombos. Se eu não tenho plaquetas, eu tenho maior probabilidade de hemorragia. E é por isso que esses anti-inflamatórios, em doses baixas, como aspirina em 100 miligramas, podem ser utilizados para pacientes cardiopatas, evitando o risco de trombose. É essa finalidade da aspirina em doses baixas para paciente cardiopata. A aspirina, que é derivada do ácido salicílico, é o protótipo do anti-inflamatório não esteroidal. Ela foi descoberta já em 3.000 anos antes de Cristo pelos egípcios. Na verdade, os egípcios usavam a folha do salgueiro para o controle da inflamação de feridas. Eles não sabiam que existia aspirina, mas sabiam empiricamente que a folha do salgueiro era um potente anti-inflamatório. Mais adiante, quando foi feita uma pesquisa laboratorial, verificou-se que a folha do salgueiro tinha salicilina. A salicilina deu origem ao salicilato de sódio, que por sua vez deu a origem ao ácido acetilsalicílico, um importante anti-inflamatório. É o mais antigo anti-inflamatório, mais antigo analgésico que se conhece. Veio da folha do salgueiro. A aspirina tornou-se comercialmente disponível a partir de 1899 e ela tem um efeito analgésico, anti-inflamatório e antipirético. Antipirético quer dizer para controlar a febre. Ela tem um efeito também anticoagulante, como eu já disse anteriormente. A aspirina é um analgésico eficaz para quase todo tipo de dor aguda. E estudos comprovam que ela é mais eficiente do que a codeína em 60 miligramas para o alívio da dor pós-operatória. A aspirina é contraindicada em algumas situações: úlcera gástrica, asma, diabetes, gripe e estado de hipocoagulação, já que ela é antiagregante plaquetária. O nome comercial do ácido acetilsalicílico é aspirina. Ela pode ter a apresentação em comprimidos de 500, 100 miligramas e para criança a dose recomendada é de 10 miligramas por quilo de peso a cada 6 horas. Em adultos, ela pode ser um efeito anti-inflamatório se for usado numa dose maior, de 1.000 miligramas. Então, usando na concentração de 500 miligramas, ela tem um efeito analgésico. Usando na concentração de 1.000 miligramas, ela tem um efeito anti-inflamatório. Um outro exemplo de anti-inflamatório não esteroidal é o ácido mefenâmico, cujo nome comercial é o Ponstan. O ácido mefenâmico, cujo nome comercial é o Ponstan, ele inibe a síntese de prostaglandinas e tem o mesmo efeito analgésico do que a aspirina. Ele é muito utilizado para dismenorreia. O que é dismenorreia? Alteração do ciclo menstrual, processo inflamatório do útero. Então, ele é bem usado para isso. Os anti-inflamatórios não esteroidais, em geral, são contraindicados para criança, com exceção do ibuprofeno, porque estudos comprovam que os efeitos colaterais que eles produzem no fígado e no rim das crianças não vale a pena o seu uso. Há um tempo atrás, na época em que meus filhos eram crianças, era comum se prescrever o diclofenaco sódico e o diclofenaco potássico para a criança. Atualmente, eles são proibidos. E mesmo o uso do ibuprofeno, que foi liberado para uso em criança, no meu ver, deveria ser suspenso. Não confio no uso de anti-inflamatório não esteroidal em criança devido ao efeito colateral que ele tem no fígado de uma criança que não está com o fígado totalmente ainda maduro, nem o rim e nem outros órgãos como o pulmão.
A recomendação da Anvisa é que não se deve usar nem o diclofenaco sódico e nem o potássico em crianças menores de 14 anos. Nome comercial do diclofenaco potássico, Cataflam. Diclofenaco sódico, o Voltaren. E quais são os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos para a COX-2? Ou seja, que inibe mais a COX-1 do que a COX-2. Ou seja, que tem mais efeito colateral gastrointestinal do que os demais. Cetoprofeno, naproxeno, fenoprofeno, ibuprofeno e piroxicam. Então, eles não são seletivos para a COX-2. Tem muito mais efeito colateral gastrointestinal. Bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre os anti-inflamatórios. Façam os exercícios propostos, estudem no livro e até a próxima.